Salve galerinha, sejam muito bem-vindos aqui no canal HJP para juntinhos analisarmos aí rodada 31 do Brasileirão. Jogo desta terça-feira, né? O mercado já está aberto no Rei do Pitaco para a Liga Únicos do Brasileiro. São R$75 mil em premiações garantidas para o jogo entre Bahia e Fluminense. Juntinhos vamos analisar as estatísticas desse jogo hoje e trazer oportunidades na sua escalação aí no Rei do Pitaco. O maior e melhor fantasy game do Brasil, galera. Bora lá, partiu para as análises e que tenham uma boa mitada com o canal HJP. É isso aí, galera. Bora lá analisar esse jogo. Ocorre aí nesta terça-feira, 31 de outubro, às 19 horas. O mercado fecha aí às 18h59. Vamos analisar as estatísticas desse confronto, que é muito interessante aí para você. Pelas estatísticas aqui do HJP, esse jogo tem tendência aí de ambas marcam, né, pelo potencial de cada time, gols cedidos e gols sofridos. O detalhe é que o Fluminense está focado ali na Libertadores, está tendo cautela, o Diniz está entrando com times mesclados, tanto é que no último jogo aí já o Fluminense perdeu para o Atlético Mineiro, já nessa condição de time mesclado, tá? Começou até jogando bem, mas não conseguiu segurar o ataque aí do Atlético Mineiro. Eu vejo aqui pelas estatísticas a tendência de gols, mas se você gosta aí de uma oportunidade diferenciada, Bahia pode ser interessante fechar aí o time, tá? Justamente porque o Bahia precisa de resultados, precisa crescer aí na tabela. Se a gente analisar aqui a tabela, a classificação, nós vamos observar que o Bahia hoje, ele tá em 15º colocado, é uma posição totalmente desconfortável, porque tá praticamente aí com a mesma pontuação, tá? Mesma pontuação, na verdade aqui é pontos, né? Na verdade o Bahia tá com 34 pontos e 34 empatadinho com o Santos, ou seja, o primeiro time na zona de rebaixamento está com 32. Tá numa situação delicadíssima, então o Bahia precisa de resultado. O Fluminense é o 6º colocado, mas o Fluminense está focado na Libertadores pelo que a gente já analisou. Em casa, o Fluminense é o melhor mandante, mas ele está como visitante. Então o Bahia, o 14º aqui, ó, vem com resultados interessantes, né? Segurou um SG em casa diante do Fortaleza. O Bahia segurou um SG diante do Internacional, perdeu para o Santos, empatou com o Vasco 1-1 e segurou um SG diante do Red Bull. Ou seja, 3 SG seguidos. É um número muito interessante. Lembrando que o Bahia tomou 15 gols já de seu adversário, jogando dentro de casa em 14 jogos, ou seja, uma média bem baixa. Já marcou 23, tá? É uma média muito interessante aí de gols. Agora, analisando fora de casa, né? O Fluminense, ele vem mal aqui. É um péssimo visitante Fluminense. Olha só, assim como São Paulo e o América. Várias derrotas, né? Perdeu pro Galo, perdeu aqui pro Bragantino, perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Vasco 4-2, ou seja, foram 3 SGs seguidos cedidos, tá? E empatou com o Fluminense. Então o Fluminense empatou com o Fluminense, com o Atlético Paranaense. Então o Fluminense, galera, é um time que vem cedendo oportunidades aí de gols. Portanto, aqui pelo Bahia, nós vamos ter grandes oportunidades na escalação ofensiva. Eu vejo como jogadores muito interessantes, mas lógico que a gente vai ver ali no app do Rei do Pitaco, mas nós temos o Biel, nós temos ali a possibilidade do o Everaldo, por enquanto, ele deve estar aí afastado. Pelo menos levou o 3º cartão amarelo, né? Mas sabemos que pode acontecer um ajuste aí, né? Para poder fazer com que o jogador atue, tá? É importante ficar muito atento com isso, tá? Então nós temos o Bahia. Oportunidade, então, ofensiva, com Caule se ele for jogar, tá? Uma oportunidade também muito boa com atacantes, principalmente o Biel, que eu vejo com bons olhos aí para essa rodada. E lógico, a linha defensiva, caso segure um SG, tá? Vamos analisar dentro do app do Rei do Pitaco esta oportunidade. E pelo Fluminense, um time que deve estar com muitas dúvidas, né? E se for buscar gols aí, a gente pode pensar talvez aí num John Arias, se ele for atuar, ou até mesmo Germancano, mas na ousadia, galerinha. É isso aí. Análise estatísticas do canal HJP. E agora nós vamos direto aí ao app do Rei do Pitaco. Mas antes, convido você a seguir o nosso perfil aqui no Instagram, galerinha. Tá bombando lá diversas dicas e análises diariamente. Análises esportivas para você que gosta de uma bela entrada em tips, tá? Você também tem top 4, tem várias análises aqui pelo Rei do Pitaco, importantíssimas aí para você. Venha seguir a nossa página, @canal.hjp. Bora lá então, partiu para as análises. É isso aí, galera. Liga Únicos do Brasileiro com uma super premiação R$75 mil lá na terça-feira. Fique ligadinho que nessa segunda-feira também tem R$30 mil na Série B entre Chapecoense e Tombense. Olha só, Chapecoense tem grande oportunidade de vencer esse jogo, hein? Mas vamos lá, Bahia e Fluminense, vamos montar aqui as nossas análises, galerinha. Começando aqui pelo ataque, né? Nosso poderoso ataque aqui nas grandes oportunidades de análise estatísticas do canal HJP. Veja bem que nós temos aqui já o John Kennedy, né? O John Kennedy me agrada bastante. Jogando aí dentro de casa, ele tem uma boa performance. Fora de casa também, ó. Boa, interessantíssima opção aí para pensar num jogo de possível ambas marcam, tá? Então o John Kennedy pode entrar aí se você montar o time mesclado, tá? Nós temos o Everaldo, que tá provável, como disse a vocês. Olha só, mesmo levando o 3º cartão amarelo, ele teve essa mitada aqui de 28 pontos e foi só também, né, pessoal? Fora de casa, dentro de casa. Vai ter uma opção viável diante do Fluminense, mas tem que tomar cuidado. E tem o Ratão aqui também, né, pessoal? O Ratão já tá até melhor que o painel aí do Everaldo. Ratão dentro de casa vem com boas pontuações, muito melhor ali do que o Everaldo, então fique ligadinho, é uma ótima oportunidade. Mas nós temos o Bielzinho aqui também, que vem muito bem, galerinha.
e dentro de casa com 2 mitadas seguidas. Então, fica ligadinho que também o Biel pode ser uma grande oportunidade. E é lógico, estratégia de nulos também é válido, né? Nós temos o Germancano, mas aí conte que você não vai ter banco de reservas. Então, nulos é só para você colocar aquele que deve entrar no segundo tempo mesmo. Temos o Keno aqui também, né, pessoal? O Keno é muito importante. Dei uma mitada aqui na rodada, no último jogo que ele atuou, tá? Dentro de casa, inclusive, fora de casa ele vem dentro da regularidade. São peças que podem ser interessantes aí para nulos, tá? Pelo meio de campo, nós temos aqui, pessoal, Tassiano. Tassiano, às vezes, ele pode ser um pouco mais ofensivo, tá? Pode jogar um pouco mais à frente, pode ser interessante. Agora, pelo Fluminense, a galerinha tá tudo em dúvida aqui, né? Na verdade, galerinha de banco de reservas, né? Os reservas do Fluminense tá atuando aqui, ó. O Léo Fernandes é um pouco irregular, assim como o Daniel, e tem o Alexander, né? O Alexander pode ser até interessante, tá? Em média básica e desarmes ali. Mas em dúvida, nós temos o Lima. Eu vejo o Lima com grande potencial, fora de casa. Pode ser um jogador que se diferencie. E o Caule, né? O Caule tá aqui ainda lesionado, né? Então, tá fora do jogo aí, né, pessoal? Começamos a dizer aí sobre o Caule na rodada, mas ele tá aí afastado, sentiu dores, realmente não vai poder voltar. E tem o Luciano Juba aqui, quem sabe ele atue, né, mas ele tá pontuando bem mal. John Arias também, muito interessante, fique ligadinho que se ele aparecer no radar de pelo menos os relacionados, ele pode atuar pelo menos algum tempo e pode fazer a diferença aí pelo Flusão, tá? Então essas são as análises aí, galera. Não falamos do Rezende, né? Rezende também pode ser uma boa, mas ele vem zicando nos últimos jogos, portanto, Tassiano passa a ser a melhor opção aí do Bahia. Iago Felipe também pode ser interessante ao lado aí do Tassiano, tá ok? E bora lá, né? Essa é a posição de meias. Laterais agora. Laterais, nós temos o Gilberto, um ótimo gerador de scouts ali pelo Bahia, média básica super interessante, praticamente aí muito bom, porque nos últimos jogos, mesmo sem SG, ele pontuou 5, 6 pontos, tá? Muito interessante. Diogo Barbosa pelo Fluminense também pode ser interessante. Fora de casa, mesmo levando o gol, ele vem trazendo seus quase 4 pontos, tá? O Guga já é um pouquinho mais irregular, tá? Também tá trazendo uma boa média básica, tá? Tem 12 pontos aqui, são jogadores que podem desarmar. Camilo Cândido é uma boa opção, mas ultimamente pelo Bahia ele não tá fazendo interessantíssimos pontos. Eu prefiro o Gilberto, então, entre os dois aqui, tá? E aí, pessoal, nós temos os nulos, né? Se estiver relacionado e ter probabilidade de entrarem, tem o Marcelo aqui. Mas eu creio que o Marcelo vai ser poupado para focar aí na Libertadores, tá ok? Pela zaga, pessoal. Zaga aqui nós temos aí o Vitor Hugo pelo Bahia. Pode ser interessante? Pode, mas ele vem bem irregular aqui, tá? Nós temos o David Braz aí pelo Fluminense. Fora de casa vem trazendo uma boa média básica, 3 pontos em média, pode ser interessante. E agora o Bahia, galera, tem aqui o Canu. Canu aqui, né, pode ser interessante. O Canu, às vezes, ele trabalha bola aérea, né? Quem sabe, ó, dentro de casa ele atua muito melhor, ó. Jogos fora de casa e jogos dentro de casa. Então o Canu é um jogador participativo ofensivamente, muito interessante. Aí tem pelo banco de reservas aqui o Igor, né? O Igor teve uma pontuação boa de 8,30 aqui apenas, tá bom? Apenas não, né? Uma mitada. Galera, então é isso. E goleiro, né, gente? Nós temos aqui o Marcos Felipe e o Pedro Rangel. Para esse jogo eu prefiro o Marcos Felipe. Vem pontuando até um pouco melhor aí, tá? E o Pedro Rangel, reserva aí do Fluminense, vem atuando. Nós temos aí fora de casa ele negativando, tá indo bem mal. Então prefiro aí o Marcos Felipe para essa condição. E o técnico, pessoal? Se você tá escalando o Bahia como favorável, vai de Rogério Ceni. Se você vai tirar um time mesclado, talvez o Fernando Diniz, mas mesmo assim eu penderia para o Rogério Ceni. E vamos lá montar as variações, né, pessoal? Começando aqui pelo ataque, nós vamos montar uma variação aí de linha de defesa fechada com o Bahia. Então nós vamos de Rafael, Ratão e Biel aqui no ataque. Um 4-4-2 para a gente tentar alguma oportunidade. Meio de campo a gente vai de Tassiano, vamos de Rezende, Iago Felipe e Alexander aqui do Fluminense, tá ok? Agora, pelo lado, né, do Bahia aqui na linha defensiva, vamos de Gilberto e Camilo Cândido. Dá para colocar até mesmo um Diogo Barbosa para diferenciar, porque o Camilo vem pontuando mal, mas se segurar um SG, o Camilo vai fazer mais, tá? Pela zaga, Vitor Hugo e Canu. E pelo gol, Marcos Felipe, técnico Rogério Ceni. Então, vem um time aí focado no Bahia, praticamente, tá? Com o Alexander aqui no meio de campo para tentar se diferenciar. Desses jogadores, o que está melhor performando no ataque é o Biel. Então, o Biel vai aqui de capitão e o Marcos Felipe vai de vice-capitão no gol, tentando segurar aí com defesas a linha ofensiva do Fluminense, a molecada lá, tá? Pode ser um Gilberto, pode ser interessante também, tá? Ou até mesmo aqui um Ratão no ataque. Então, são as possibilidades de capitão e vice-capitão, galerinha. Agora, se a gente quer montar um time misto, aí vai no 4-3-3. Time misto, nós vamos aqui na lateral com Gilberto e Diogo Barbosa. Na zaga, a gente vai com Vitor Hugo e Canu. Aí aqui a gente repete, tá? No gol, a gente vai de Marcos Felipe ou Pedro, hein? Vamos de Marcos Felipe. Técnico, nós vamos aqui com Rogério Ceni. No ataque, vamos de John Kennedy, Ratão e Biel. Pode entrar um Everaldo, talvez, tá? E pelo meio de campo, nós vamos aqui com Tassiano, Rezende e Iago Felipe. Não tem jeito. O que dá pra fazer aqui, gente, pode tirar um Rezende ou um Iago Felipe aqui, tá? Vamos tirar o Rezende. Deixa o Iago Felipe, entra aqui o Alexander, ou até mesmo o Léo Fernandes, tá ok? Opções aí para você ir de misto. Aí nesse time misto, a gente vai aqui com o
Kennedy, John Kennedy como capitão e o Biel de vice-capitão. Pode fazer o inverso também, tá? Biel com John Kennedy aqui, tá ok? Então essas são as oportunidades que eu deixo para vocês nessa Liga dos 75 mil aqui, entre Bahia e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, rodada 31, jogo de abertura aí. A você o meu muito obrigado, obrigado pela sua presença, espero que você possa mitar com as nossas dicas aqui no Rei do Pitaco, no Brasileirão 2023. Não esqueça de deixar o seu like, deixa o seu comentário também, tá? E faça a inscrição no canal HJP para mais vídeos como esse no Rei do Pitaco. Um grande abraço para você, tenha sucesso, que possa mitar aí com as nossas dicas e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.